Olá, concurseiros, concurseiras, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui à Nova Concursos. Sou o professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa é a minha disciplina e eu quero conversar com você mais uma vez aqui, especialmente que pretende fazer esse concurso que você vê na tela. Na verdade, dois, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Separei para vocês aqui mais um assunto relacionado a coesão e coerência, elementos de referenciação e substituição. Então vamos lá, vamos a eles. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Não se esqueçam aí, dá um like aí no vídeo antes de mais nada. Faça a inscrição aqui no nosso canal da Nova Concursos e não esquece aí, tem que ativar o sininho aqui para você receber todas as nossas notificações. Lembrando que todos os dias, às 22 horas, nós temos vídeo novo aqui da série português para os concursos da PF e PRF aqui no canal da Nova. Muito bem, senhores, vamos lá? Então vamos começar aqui. Na verdade, um outro vídeo, né? Um outro vídeo, esse nosso quinto vídeo da semana, a respeito de coesão e coerência. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui aquele principal assunto, um dos principais, né? No caso, coesão e coerência, e eu vou trazer uma batelada aqui de questões relacionadas a esses assuntos um pouco mais adiante. Primeiro, vamos ter a base, vamos ter o alicerce, para a gente identificar depois como isso é questionado. Vem comigo aqui, deixa eu mostrar o nosso próximo assunto aqui, ó. Bom, então nós estamos aqui nesse item que está destacado, nesses dois itens, né, o 4 e o 4.1, que estão destacados aqui em azul para vocês. Domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, substituição, etc, etc, conforme nós já estamos acompanhando aí nos vídeos anteriores. Nós temos aqui os chamados pronomes demonstrativos. Então vamos relembrar um pouquinho o que significa pronome. Então feito, né, feito para, e nome é um substantivo. Então é alguma coisa que vai ficar no lugar de um substantivo justamente para que este substantivo não seja repetido. Por isso que lá no início, lá que eu mostrei para vocês no edital, está lá elementos de referenciação e de substituição também. Os pronomes demonstrativos também fazem parte desses elementos aí. Pronomes demonstrativos, então, são palavras-chave. São termos que fazem referência a substantivos ou a assuntos. Você tem um assunto também inteiro, pode ser. Levando-se em consideração o espaço ou o tempo em que esses substantivos ou esses assuntos foram empregados em um contexto. Lembra aquela história de estar mais próximo, mais distante e assim por diante? A gente vai ver como é que funciona isso num texto também, tá? Bom, os pronomes demonstrativos, eles são divididos aqui em duas partes. São chamados variáveis e os invariáveis. Variáveis são aqueles que, como o próprio nome diz, eles mudam. Eles têm alteração, tanto de número quanto de gênero. O que seria isso, né? Singular, plural, número, né? E gênero masculino e feminino. E os invariáveis, ao contrário, não tem essa variação, por isso mesmo que são chamados de invariáveis, de masculino, de feminino, de plural, de singular. O que acontece aqui é o seguinte, deixa eu mostrar um detalhezinho para vocês aqui, bem rapidinho, para você entender esse quadro que eu fiz aqui. Os pronomes, na verdade, eles são divididos em estes, né? O esta, estas, né? O esse e o esses. O S e o S e assim por diante. Mas aí você vai olhar aqui na tela e você vai dizer assim, mas espera um pouquinho. Eu estou vendo aqui que aqui aparece um deste. O que é esse D aí, né? Aqui aparece um neste, por exemplo. O que é esse ne? Aqui aparece um aquele com crase. É uma palavra masculino, o aquele, e tem um acento recativo de crase. Tudo isso daqui a gente vai ver depois com riqueza de detalhes. Primeiro, deixa eu fazer com que vocês identifiquem, por exemplo, como é que eu posso usar um pronome deste, né? Por exemplo, falamos dentro de um contexto, tá? Ó, vamos imaginar aqui, ó. Falamos deste. Olha lá, falamos deste assunto. O que seria esse deste? Seria isso aqui, gente, ó. Seria a preposição de do falamos, né? Porque se nós falamos de alguma coisa, somado ao pronome este.
aquilo que a gramática chama de contração. Contração quando uma palavra se contrai a outra, como se ela se fundisse. É como se ela entrasse na outra palavra e fosse transformada numa terceira palavra. Então, somamos aqui, a gramática somou a preposição de, do falamos, ao pronome este e nasceu deste. A gente vai ver que a interpretação vai ser a mesma. Então, por exemplo, vamos ver isso com crase? Chegamos. Se nós chegamos a algum lugar, de algum lugar ou em alguma coisa. Então, chegamos a aquele lugar. Por exemplo, vai ter que ter um acento de crase aqui. Por quê? Porque o verbo chegar exigiu essa preposição a, e essa preposição a, ela foi somada a essa palavrinha a aqui, do aquele, que apesar de ser um pronome masculino, esse a aqui é um artigo feminino. Então houve uma soma. Então por isso o acento indicativo de crase aqui. Então vejam que um elemento conector tem a ver totalmente com a gramática. E a gente vai ver isso com riqueza de detalhes um pouquinho mais adiante. Além dos pronomes demonstrativos, nós temos também os chamados pronomes pessoais oblíquos átonos, cuja função é substituir os termos ou substantivos em um contexto. Não vamos perder o raciocínio aqui, gente. Nós estamos falando lá daquele assunto do edital, que é a tal da coesão, a coerência, elementos de substituição, elementos de referenciação. Estamos falando disso, tá? Aquele item 4 e o 4.1 que eu mostrei para vocês no edital, um dos assuntos mais questionados nas provas do CESP-CEBRASP. Pronomes oblíquos átonos, como é que eles funcionam? Vou dar um apanhado geral para vocês aqui, montei um quadrinho para você identificar. Bom, nós temos os pronomes, chamados pronomes pessoais, no caso reto, são as pessoas verbais, né? Por que são chamados de pessoas verbais? Tá vendo aqui, ó? São chamados de pessoas verbais porque são elementos que conjugam verbos. A função principal do eu, do tu, do ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, é conjugar verbos. Eles funcionam inicialmente como sujeito e uma oração, por isso são chamados de pessoas verbais. Aí são divididos, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. A partir dos pronomes pessoais do caso reto, a gramática criou os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são esses que estão destacados em vermelho aqui, que eu coloquei do lado direito da sua tela. Então, repare o seguinte, ó, o pronome me, por exemplo, ele tem uma íntima referência ao pronome eu, o pronome te, ao pronome tu, o ele ou ela, o a, lo, lá, no, na, nele, eles, assim vai, o nós ao nos, o vós ao vos, e o eles ou elas aqui foram substituídos por o, as, los, las, nos, nas, lhes e também o se. Então, esses pronomes pessoais do caso reto, eles possuem primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, e eles podem, dependendo do contexto, ser substituídos pelos pronomes oblíquos átonos. Então, eles são pronomes equivalentes. Então, quando eu digo assim, você pode me emprestar o livro, né? E não dizer, você pode emprestar o livro para eu, você pode dizer para mim, né? Emprestar o livro para mim. Então, você pode me emprestar um livro, é porque ele está se referindo à primeira pessoa. Eu vou te contar alguma coisa, ele se refere à segunda, e assim sucessivamente, tá, pessoal? Bom, esse é o primeiro passo, a referência. Esses pronomes são os pronomes pessoais oblíquos átonos, eles funcionam como elementos substitutos. Aqui, ó. Eles substituem dentro de um contexto um substantivo ou um elemento que tem função de substantivo para que esse substantivo não seja repetido. Então tem funções específicas e a gente também vai estudar isso inicialmente. Depois. Maravilha? Bom, legal. Com isso aqui a gente encerra essa parte de coesão e coerência. Claro, não se esqueçam, gente, isso aqui é uma base, é um alicerce, comentei com vocês desde o nosso primeiro vídeo. A gente tem que ter uma estrutura, um alicerce, um ponto de partida, o que a gente vai estudar inicialmente. E depois sim, aí a gente começa a aplicar isso com outras referências. Por exemplo, questão de prova. Eu sempre trabalho com questão de prova.
Então, vou pegar uma prova, um concurso específico, uma questão, e a gente vai associar esse assunto aqui num outro vídeo. Tudo bem? Então, concurseiro, concurseira, se você ainda tem alguma dúvida a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto relacionado à disciplina de língua portuguesa para os concursos da PF e PRF, basta você deixar o seu comentário aqui abaixo. Para finalizar, eu deixei alguns links importantes aqui na descrição, como grupo no Telegram e materiais gratuitos para você estudar ainda hoje, começar ainda hoje. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo encontro.